Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E no nosso quadro O Mundo Mais Criança, quem nos recebe é o Dr. Leonardo Rova Esteves, ele que é ortopedista, traumologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberta. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né, e falar de um assunto tão importante que são as contusões, né, nas crianças. É isso aí, doutor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E hoje, um assunto que nós recebemos bastante e-mails com muitas dúvidas. E as férias chegaram, não, doutor? E com elas, a gente sabe que as crianças, elas pulam para cá, pulam para lá. São férias de inverno, né, doutor? Então, a gente sabe que as crianças ficam bem agitadas, né? Enfim. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são as contusões. Doutor, para que todos entendam, o que é uma contusão? Então, uma contusão é um trauma contuso, né? Uma pancada que acontece, né, em alguma região do nosso organismo onde não existe lesão da pele. Né? Então, essa é a definição da contusão. A contusão ela pode ser leve, moderada ou grave, né? E ela varia muito nos seus sintomas e nos seus sinais, né? Uma contusão leve, geralmente ela está associada a um trauma de baixa energia. Então, por exemplo, a criança tem uma queda da própria altura, né, uma pancada, né, isso acarreta uma pequena lesão dos vasos e pode fazer um hematoma pequeno e uma equimose, que é o roxinho ali, né. Normalmente não causa uma complicação maior, a não ser uma dor por alguns instantes ali, e a função daquele membro, daquela criança, ela volta a brincar, a fazer as coisas normalmente. Já a contusão moderada, ela está associada a um trauma de moderada intensidade, né? Por exemplo, uma queda de um beliche, uma queda de bicicleta, de patins, de skate. Então, já existe uma lesão já moderada nesse caso, né? A lesão pode ser manifestada por um hematoma de maior gravidade, né? Que dependendo da localização ou da extensão dele, pode inclusive ser de tratamento cirúrgico, pode ser necessário drenar esse hematoma. Né? E as contusões graves, né, que estão associadas aos traumas de alta energia, né? Por exemplo, um acidente motociclístico, um acidente automobilístico ou uma queda de uma altura maior. Né? Esses casos, né, dependendo da região acometida, são casos em que se pode ter uma condição extremamente grave, inclusive o óbito. Né? E quando acomete os membros, pode desencadear uma condição chamada síndrome compartimental, que é extremamente grave. Essa é de tratamento cirúrgico, e a síndrome compartimental é quando existe uma pancada em um segmento do corpo, em um membro do corpo. Essa pancada ela é tão forte que ela causa um inchaço, um edema muito grande, e a pressão lá dentro aumenta e causa uma lesão nervosa e uma lesão vascular. Então, é necessário que se faça uma cirurgia para descomprimir aquele segmento, né, e evitando que assim tenha uma sequela em um comprometimento mais grave. Então, a contusão ela varia muito nos seus estágios, pode ser desde uma coisa banal até uma coisa extremamente grave. Né? E quando na cabeça, né, também é uma condição que pode ser grave, pode causar um sangramento intracraniano, né, e também pode ser bem grave, inclusive levando ao óbito da criança. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre ter atenção. Cuidado. Perfeito, doutor. E o doutor Leonardo participa conosco do nosso quadro Pergunte ao Especialista. Nosso programa foi às ruas e nós temos algumas perguntas. Está pronto para respondê-las, doutor? Pois não, vamos lá. Doutor, por que devemos passar gelo no local da contusão? Muito bem, obrigado pela sua pergunta, Cristiane. É uma pergunta bem interessante e bem frequente, né? Nossas avós já falavam isso, né? Menino, corre, pega o gelo que bateu aqui, né? E normalmente as avós acertam, e dessa vez elas também estão corretas, né? O gelo, a princípio, ele tem uma ação analgésica, ele ajuda no controle da dor, né? E o gelo, ele causa uma vasoconstrição local. O que é isso? O vaso que está naquela região, ele fica contraído. Com isso, a circulação sanguínea fica um pouco mais dificultada e inibe-se o processo inflamatório. Né? Então, os mediadores químicos que começam o processo inflamatório, que vão gerar dor, rubor, calor e até perda de função quando é um trauma mais grave, isso vai ser inibido pelo gelo. Tá? É importante colocar que o gelo ele deve ser utilizado de 15 a 20 minutos. Não é necessário e não vai adiantar usar mais do que 20 minutos, porque ele vai agir só durante esse período mesmo. Depois desse tempo ele não vai ter mais benefício. Então não precisa ficar horas ali no gelo quando teve alguma contusão. Tá? 15, 20 minutos é suficiente, mas ele é eficaz e ele age por este mecanismo.
Doutor, se a criança vomitar após a queda, é necessário procurar imediatamente um pronto-socorro? Andréia, obrigado pela sua pergunta também. É uma pergunta já também frequente e causa dúvidas nos pais, né? Então, acredito que você queira se referir aos traumas da cabeça, né? Que esses que podem ocasionar o vômito. O vômito, ele pode ser um sinal de gravidade, de hipertensão intracraniana, um sangramento lá dentro da cabeça, né, que acaba se manifestando com um sintoma de vômito. Então, sim, né, se a criança apresentar vômito após uma queda com contusão na cabeça, é necessário que ele seja avaliado por um médico, tenha uma avaliação mais criteriosa. Em alguns casos é necessário até a realização de exames complementares, como uma radiografia do crânio ou uma tomografia do crânio. Então, essa criança ela merece uma avaliação mais criteriosa, sim. Nós temos que ficar atentos com sinais, né? Existem vários sinais neurológicos que podem acontecer após uma queda, após uma contusão na cabeça. Então, se a criança tiver desmaio, se a criança mudar o seu ritmo, ela ficar irritada ou ficar muito quietinha, se ela tiver algum sangramento no nariz ou no ouvido, se ela tiver vômito, se a forma que a criança mudar, né, de uma maneira geral, se tiver alguma alteração da visão também, são sinais de gravidade e deve ser procurado sim o atendimento médico. As primeiras 6 a 8 horas, são as horas mais importantes, onde se deve estar mais atento, tá? Mas existem casos aí de meses após trauma onde tem uma manifestação, que é muito menos comum, é raro, né? Mas pode acontecer também. Doutor, por que não devemos deixar a criança dormir quando bate a cabeça? Obrigado também, Adiel, pela sua pergunta. Também é uma coisa que as avós também falavam, né? Não deixe ele dormir, né? Bateu a cabeça aqui, né? E isso elas têm razão também em termos, né? Depende um pouco. Então, assim, por que não se deve deixar a criança dormir? Porque ela deve ficar em observação, justamente para que a gente possa avaliar todos esses sinais e sintomas que eu já me referi, né? Então, se a criança tiver qualquer alteração e ela estiver dormindo, pode passar despercebido pelos pais. E isso pode se tornar uma coisa grave, né? Então, se a criança bateu a cabeça de manhãzinha, é óbvio que a gente consegue acompanhar, deixar ela acordada e observar de uma maneira mais eficaz. Se ela costuma dormir às 21h30, por exemplo, e teve uma contusão na cabeça às 21 horas, essa criança ela vai ter sono, ela vai ficar sonolenta porque é a hora dela dormir, né? Então, deve-se observar o ritmo normal da criança. Ela está no seu ritmo normal, é normal que ela tenha sono naquele horário, né? A gente não precisa deixar necessariamente a criança acordada todo esse tempo, mas o que é importantíssimo e deve ser feito é que um adulto observe, principalmente nas primeiras 6 a 8 horas, que são o período onde podem acontecer as principais complicações e onde elas são mais frequentes, né? O adulto estando observando e vendo que ela não tem nenhum comprometimento maior, ela não vomitou, ela não desmaiou, ela não teve uma convulsão, ela não ficou irritada, ela não ficou quietinha demais, não mudou o ritmo dela, né? É um quadro leve, né? E deve ser conduzido de uma maneira mais tranquila. Seria importante, né? E é importante se o pai conseguiu ver o evento, né? Então, estimando-se o grau de energia que está envolvido nessa contusão, também é um fator importante. Então, se o pai viu que a criança caiu ali, ela estava andando ou até correndo, tropeçou e bateu, né, que é um trauma de baixa energia, a gente fica um pouco mais tranquilo, porque raramente isso pode causar algum problema maior. Agora, a criança caiu de um beliche, caiu da bicicleta correndo, já é um trauma de moderada energia. Nós devemos ficar mais atentos. Então, como ocorreu tudo, também é uma questão importante para que a gente possa conduzir de uma maneira correta essa contusão. Doutor Leonardo, às vezes, por falta de conhecimento, a mãe fica desesperada quando a criança tem uma contusão, ela cai de uma altura grande e, enfim, a mãe acaba automedicando a criança. Ou às vezes pesquisa na internet, acaba pesquisando o Dr. Google, né? E acaba automedicando. Eu queria que o doutor falasse sobre o perigo da automedicação. Muito legal, Roberta. É uma prática muito frequente, né, na nossa cultura, a automedicação, né? E eu vejo ela com uma certa dualidade, né? Existem condições, né, onde
a automedicação ela é benéfica, né? Então, usar medicações que não exigem receita, como paracetamol, dipirona para dor, numa situação corriqueira do dia a dia, essa seria uma automedicação benéfica, né? Com esse tipo de medicamento e nessas condições, né? Então, deve-se imperar o bom senso, né, de quem está automedicando. O que é perigoso e o que deve ser evitado é a utilização de medicações que exigem receita, né? Porque se elas exigem receita é porque deve ser prescrito por um médico, então ela pode causar efeitos adversos, né? E pode mascarar sintomas, né? Então, no caso das contusões, que é o tema da nossa discussão hoje, se a criança tiver algum comprometimento maior de gravidade e de repente for usado alguma medicação que mascare o sintoma, um anti-inflamatório, um analgésico mais forte, isso pode dificultar o diagnóstico, né? E causar um problema, um diagnóstico mais tardio, já acarretando alguma complicação nesse quadro, né? Então, a automedicação, ela não deve ser feita nesses casos, obviamente, né? Deve-se ter muito critério, então, em quando utilizar. Casos corriqueiros, não existe problema. A criança tem uma febre, as mães sabem muito bem conduzir, inclusive são orientadas pelos pediatras a utilizarem, né? A gente não deve deixar as crianças sofrerem, né? Mas nesses casos de maior gravidade, onde se exige uma medicação diferenciada ou nos casos que pode ter algum efeito adverso a mais, esses casos não devem ser automedicados e deve procurar um serviço médico para que se faça o tratamento de uma maneira adequada. Perfeito, doutor. Doutor Leonardo, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço, Roberta, e me ponho à disposição se caso exista mais alguma dúvida no meu canal pelo e-mail deltamed@deltamed.med.br, tá? Eu agradeço mais uma vez e estou à disposição aí para as perguntas, caso necessário. Obrigada, doutor. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Programa Momento Medicina. Aqui você encontra informação com responsabilidade.